Mestre, realizamos um clássico ataque de profundidade, nos movendo cerca de 300 quilômetros em direção a Basra, interceptando uma das divisões da Guarda Republicana do Iraque. Devido à fumaça da queima dos poços de petróleo, tínhamos que usar os nossos sistemas de visão noturna para distinguir os alvos. Havia centenas de tanques e blindados inimigos na coluna. Centramos neles os nossos mísseis e foguetes Hellfire e foi uma barbada. Acabamos com eles. Tudo sobre aviões de combate. Apoio aéreo aproximado no Golfo. Tropas de fuzileiros navais americanos, os Marines, indo para a guerra durante um exercício. Rápidos helicópteros de assalto os colocam quase no meio da batalha. Tentam avançar para o contato, mas a pesada e precisa artilharia inimiga os mantém deitados e imóveis. É necessário socorro e é feito um pedido de apoio aéreo mais próximo. Surgem em ação os pilotos de Hornets. Eles voam a máxima velocidade para golpear a posição inimiga, localizada a poucas centenas de metros à frente das tropas aliadas. Assim que eles passam, as instruções finais são dadas pelos controladores de terra. O inimigo foi desalojado e o avanço pode prosseguir. A guerra aérea dos aliados contra o Iraque correu surpreendentemente bem nos primeiros dias da Guerra do Golfo. Sem oposição aérea iraquiana, a Força Aérea Aliada massacrou o inimigo, destruindo alvos estratégicos importantes. Agora era o momento de enfrentar o poderoso exército de Saddam, que ocupava o Kuwait e ameaçava a Arábia Saudita. Quando a ofensiva de terra começou, tanques americanos, ingleses e franceses montaram um cerco ao redor do exército iraquiano, completando o ataque com um maciço assalto de blindados. Ao mesmo tempo, aeronaves de apoio aproximado e helicópteros armados atacaram e atacaram até que o inimigo iraquiano estivesse destruído. Estas aeronaves se incumbiram de um tipo de missão bastante diferente daquelas que atacavam alvos prioritários. Caça-tanques especializados, tais como o AH-64 Apache e o AH-1 Cobra, acabaram com os blindados iraquianos com seus mortíferos mísseis Hellfire. Os aviões de asa fixa, como o A-10 Thunderbolt, os Harriers dos Marines
Os F-16 da Força Aérea, além dos Jaguars e Hornets de ataque à terra das forças aéreas inglesa e francesa, atacaram as forças iraquianas um dia após o outro, permitindo o avanço da armada dos aliados para a libertação do Kuwait. O rústico Fairchild A-10 Thunderbolt II é o mais mortal dos jatos anti-ataque atualmente em serviço. Ao invés de ser um veloz supersônico, o A-10 é lento, mas muito manobrável. O feio avião foi apelidado de Warthog, que significa uma espécie de porco de guerra. Ele foi projetado para ficar sobrevoando o campo de batalha, procurando e eliminando tanques. Ele foi construído ao redor do seu enorme canhão rotativo, o GAU-8 Avenger. Com toda a carga de munição, 1.350 cartuchos de 30 milímetros, o armamento todo chega ao peso de um automóvel pequeno. Cada um dos 7 canos tem mais de 2,30 metros de comprimento. Cada projétil é feito de urânio exaurido e pode ser blindado ou possuir a cabeça incendiária. O Avent pode dispará-los à razão de 4.200 tiros por minuto. Qualquer dos projéteis pode varar a mais espessa blindagem de tanque conhecida a uma distância de 6 quilômetros. O armamento antitanque principal do A-10 é o AGM-65 Maverick, um míssil terra-solo guiado por TV ou infravermelho. O longo alcance do Maverick permite ao A-10 eliminar tanques bem além do alcance do sistema de artilharia e mísseis do inimigo. E nada é capaz de parar o Maverick na perseguição ao alvo. Além dos armamentos teleguiados, o A-10 pode carregar até 7 toneladas de bombas convencionais e de fragmentação. A Força Aérea Americana enviou 8 esquadrilhas de A-10 para lutar durante a tempestade do deserto. Assim como caça-tanques, eles também foram usados como controladores aéreos de frente, conhecidos como FAC, ou Controle Aéreo Avançado, dirigindo ataques através de outros aviões de apoio aproximado, helicópteros ou até mesmo forças em terra. Eles frequentemente carregavam bloqueadores eletrônicos e mísseis Sidewinder para se proteger. A lentidão do A-10 o torna muito mais vulnerável às defesas antiaéreas. O cockpit é blindado com titânio para proteger o piloto dos ataques de terra. As caudas duplas protegem as turbinas dos mísseis guiados pelo calor. Os controles são duplicados e assim, mesmo que um deles seja atingido, o A-10 ainda pode retornar à base com segurança. O A-10 foi projetado para lutar na Europa, mas foi utilizado durante a Operação Tempestade do Deserto, onde desempenhou um papel fundamental na destruição de milhares de tanques e blindados iraquianos. O AH-64 Apache é o mais mortífero helicóptero antitanque que existe. Ele foi desenhado para atacar tanques a uma longa distância em quaisquer condições atmosféricas, graças à combinação de sensores e armas avançados. Protegida por uma estrutura densamente blindada, a tripulação pode atacar seus alvos mesmo em tempo ruim, usando miras montadas nos capacetes e um sistema chamado TADS-PNVS, que consiste de um sistema de TV de baixa luminosidade e um sistema infravermelho combinados com miras a laser. O armamento fixo do Apache é um canhão tipo Chain Hughes M230 30mm. Ele atira até 1.200 projéteis a uma razão de 625 por minuto e é extremamente preciso. O canhão pode destruir blindados leves no raio de 2 quilômetros. O Apache também leva foguetes de 70mm não guiados em 19 pods de tiro.
O seu alcance é de até 9 quilômetros e são altamente efetivos contra blindados leves e caminhões. O armamento principal e o míssil Hellfire, carregado em blocos de 4 unidades. Ele é disparado pelo atirador, sentado à frente, que designa o alvo, e o míssil o atinge no ponto iluminado pelo laser do Apache. Voando a velocidades subsônicas, o Hellfire pode destruir todos os tanques conhecidos num raio bem maior do que 5 quilômetros. Os Marines juntaram 4 esquadrilhas de Harriers durante a tempestade do deserto. Para dar máximo apoio, os AV-8B foram colocados bem próximos das tropas terrestres da Marinha, bem no front, para apoiá-las onde e quando fosse necessário. Durante a tempestade do deserto, os Harriers funcionavam a partir de carregadores anfíbios de assalto e da base terrestre de Al-Rubai, na Arábia Saudita. Baseados nos famosos Harrier Jump Jet britânicos, o AV-8B tem a habilidade, sem paralelos, entre os aviões de asa fixa, de decolar e aterrissar verticalmente. O armamento fixo consiste em um canhão de 25 mm que é usado contra alvos terrestres. O principal e mais preciso armamento de ataque ao solo é o míssil Maverick, na sua versão E, guiado a laser. O AV-8B também carrega uma variedade de foguetes não guiados, chamados de FFAR, Folding Fair Air Rockets, por possuírem aletas recolhíveis. São apresentados em calibres de 70 e 127 milímetros. Bombas de queda livre podem ser carregadas nas versões 227 MK-82, 554 MK-83 e 907 kg MK-84. São as conhecidas Snake Eye, com cauda retardante, cujo efeito, como nos foguetes FFAR e acima, é o de retardar a queda da bomba, abrindo as aletas assim que a bomba é lançada. Isso dá um tempo maior para a aeronave atacante escapar da zona de detonação. O avião monoplace F-16 Fighting Falcon estava entre os jatos mais importantes de apoio aproximado no front durante a tempestade do deserto. A Força Aérea Americana mandou 249 aeronaves ou 10 esquadrilhas de F-16. Embora seja um formidável caça de combate aéreo, o F-16 foi usado principalmente como aparelho de ataque terra-ar durante a tempestade do deserto. Ele voou em missões como a de interdição aérea do campo de batalha, bombardeando acampamentos, refinarias de petróleo e usinas elétricas. Bombas de queda livre foram o principal armamento para atacar concentrações de tropas iraquianas, artilharia e veículos blindados a média altitude. Bombas TMD Tactical Munitions Dispenser, lançadoras de munições táticas ou as bombas de fragmentação também foram amplamente usadas. Elas consistiam de submunições menores com vários tipos de agentes químicos, incendiários ou penetrantes que se espalham numa enorme área ao redor do impacto.